Oi, tudo bem? Eu me chamo Diego Ramos. Para você que não me conhece, eu sou astrólogo, numerólogo e coach. Eu atuo com uma consulta holística, ou seja, eu utilizo a astrologia, a numerologia e o coach para orientar os meus consulentes. Caso vocês tenham alguma questão aí em relação à sua parte pessoal ou à sua parte financeira, à sua parte profissional, é só entrar em contato comigo que eu consigo orientá-lo da melhor forma possível. Eu falo que eu amo astrologia, que eu adoro, desde criança sempre gostei. Até vou fazer um vídeo aí para falar meu contato, como que eu tive meu primeiro contato com astrologia para vocês entenderem. Eu sempre falo que no meu mapa astral já tinha todos os indícios para que eu viesse a tornar um astrólogo. Eu tenho um Mercúrio, um Marte fazendo um trígono com Plutão. O meu Júpiter é de casa 9. Em Áries eu tenho também muitos pontos em água no meu mapa astral, mas não só isso, tá? Porque a água fala da intuição, da sensibilidade, da percepção. E também eu tenho um Urano aí fazendo uma conjunção com Saturno, porque geralmente quem nasce com o Urano fazendo essa conjunção são pessoas que têm que trabalhar com algo inovador. Tem que colocar em prática que é Saturno, tem que ser uma coisa realista, uma coisa muito séria, mas de uma forma inovadora, de uma forma exótica, tá? De uma forma inconvencional, porque Urano ele é totalmente inconvencional. E também tem dois planetas, que são Marte e Mercúrio na casa 12, é uma casa da espiritualidade, é uma casa com energia de peixes. Tá? E lembrando, pessoas, que todo planeta que sempre que ele está ali posicionado naquela casa, ele sempre vai ter energia daquele signo também. Vamos supor que você aí, exemplo, pode ser que seja o seu caso. Você tem um Júpiter aí de casa 3, então sempre vai ter a energia do signo de Gêmeos, sempre por detrás, porque a casa 3 é uma casa do signo de Gêmeos, ok? Então vamos lá para falar da previsão, tá? Eu vou fazer retroativo, tá? Porque aqui nesse horário já são 10h42, esse horário que eu estou fazendo, às 19 Lembrando que hoje é dia 19 de janeiro e já são 10 horas da manhã. Então eu vou falar aqui do horário das 8 da manhã. A Lua ela estava aí no grau 15 de Leão. Lembrando que a Lua fala das nossas emoções, da nossa psique. A Lua ela fala do nosso lado sentimental. Então, num signo de fogo que é irritadiço, então as pessoas podem aí ter algum acesso de raiva, alguns momentos assim de explosões, principalmente no primeiro dia, no primeiro momento do dia, tá? Ali por volta das 7 horas, 8 horas, quando as pessoas têm que pegar um carro, têm que pegar um metrô, um ônibus, têm que ir para o trabalho, ou o transporte às vezes está muito cheio ou por qualquer coisa. Então, tome muito cuidado em relação a discussões, evitem discutir, tome água, pense bastante antes de falar, antes de entrar em qualquer discussão, tá? Evite aí qualquer situações mais caóticas, de divergências, ok? Aí é interessante, porque o Saturno ele está no grau 14, tá? E a Lua no grau 15, só que Saturno está ali oposto. Lembrando que uma oposição é um aspecto tenso. O Saturno em Aquário, ele está em domicílio. O Saturno é um planeta que ele fala de limite, de restrição, de bloqueio. É um planeta que onde você tem ali um desafio a ser superado. Então, o que acontece? O Saturno em Aquário, ele está muito bem colocado, ok? Está em domicílio, só que ele está fazendo a sua posição. O que solicita? Uma cooperação em relação às suas emoções. Então, o bom é que nessa oposição, ele dá esse freio para essas pessoas não para evitarem, mas sempre a Lua vai estar aí no signo no signo de Leão, ele gera esse freio. E também pode ter também a oscilação em relação ao Mercúrio. Ou sei lá, uma hora a gente vai estar olhando para as emoções e outra hora vai estar olhando para a razão, porque o Mercúrio é um planeta que representa a nossa razão, o nosso lado lógico, o nosso lado cognitivo, tá? E fala de mais coisas do planeta Mercúrio, tá? Então, o Mercúrio que está aí no signo de Aquário, no grau 7, ainda está retrógrado, já tem alguns dias já que ele entrou aí no seu movimento retrógrado. Então, é um Mercúrio que ele é um Mercúrio muito lógico, ok? Porque está no signo de Aquário, mas aí as pessoas podem oscilar muito.
será que eu vou seguir a minha razão ou será que eu vou seguir a minha emoção? E aqui, nós dizemos o coração, assim. Então, é importante tomar um cuidado com aquilo que você vai escolher. Lembrando que o planeta de escolha é Vênus, mas é importante quando você vai raciocinar, tomar cuidado quando você vai abrir uma empresa, quando você vai entrar no relacionamento, quando você vai comprar algo, tomar cuidado se é o momento ideal para você comprar. Lembrando que a Vênus está em Capricórnio, que é um signo muito sério, um signo muito disciplinado, muito organizado, um signo que é regido por Saturno e também está retrógrado. Então, por dois motivos, por uma Vênus e um Mercúrio em retrógrado, tome muito cuidado em relação à sua parte financeira, tá, pessoas? Tome cuidado porque durante esse período aí, principalmente pessoas que têm a casa 12, aí começando no signo de Capricórnio, onde a Vênus caia, ali tomem cuidado. Pessoas que geralmente têm um ascendente aí no signo de Aquário, tomem esse cuidado, porque pode ter perdas, enfim, ok? Ou também na casa 8, pode ter algumas crises, alguns cataclismos, algumas situações difíceis, tá? Aí depende porque geralmente, se a pessoa tem ali a casa 8 em Capricórnio, então provavelmente, vamos lá fazer o cálculo, a casa 8 em Capricórnio. Os dois signos mais para o meio do céu estaria ali no signo de Peixes, ok? Então, provavelmente, a pessoa tem um signo solar no signo de... Aliás, o ascendente em Gêmeos. Então, pessoas do ascendente em Gêmeos, tomam um certo cuidado. Principalmente se você tiver aí a casa 8, a casa 8 começando no signo de Capricórnio. Tá? Porque casas desafiadoras gera alguma... Até a casa 6 também. Vocês que têm casa 6, não estou falando que a pessoa vai ficar presa ao mapa astral, mas tome cuidado em relação a planetas que passam por casas desafiadoras, que seriam casa 6, casa 8, casa 12, mas principalmente a casa 12, tá? Porque é uma casa que fala de perdas, de tristezas, tá? Porque a casa 8 fala de crise, é uma casa que fala de cataclismas, fala de mudanças repentinas, ok? E a casa 6 já fala de problemas, enfim. Então é interessante, eu estava falando aqui em relação ao Saturno, vou voltar aqui ao Saturno para vocês entenderem. A vantagem o que nós podemos tirar de vantajoso aí dessa oposição é que a Lua, ela fala das nossas emoções, então, e durante esse período também, muitas pessoas conseguem utilizar desse aspecto para analisar o que elas precisam mudar em seus comportamentos, tá? Porque muitas das vezes as pessoas entendem que um certo tipo de comportamento já não trazem alguns resultados. Vamos supor, exemplo, você quer conhecer uma pessoa, mas você não é uma pessoa carismática, não é uma pessoa que é atraente, que não tem um magnetismo, entendeu? Vamos supor, vou conhecer uma pessoa, claro que hoje em dia por causa das máscaras, mas ok, vocês tiram as máscaras, enfim, vão se conhecer, É importante ter um carisma, um sorriso. Claro que um sorriso sempre é muito atraente. Eu, particularmente, eu estou solteiro, por falar. E se eu vou conhecer uma pessoa sorridente, óbvio que me chama mais atenção que a pessoa muito fechada. Pode ser pode ser um rapaz mais bonito que for, mas se ele não é e o outro não é tão bonito, e quando tem um sorriso, entendeu? É muito interessante. Sabe? E é engraçado que, claro, depende de toda a carta natal. Uma lua em Capricórnio é muito sério, tá? Não são tão... Essas pessoas, homens, mulheres, não são tão sérios, não são mais sérios, tá? Depende do mapa, tá? Agora, uma lua em Leão, pô, entendeu? Não é via de regra, mas eu conheço muitos homens que têm lua em Leão e que, sabe? Então, assim, são muito carismáticos, tem aquele brilho do sol, tá? Igual o Mercúrio em Leão, sabe? Mas aqui seria a lua, que são as emoções. Imagina! Então, óbvio que vai me chamar a atenção. Então, gente, aprendam a ser mais sorridentes, mais alegres, porque é muito colocado na nossa sociedade que uma pessoa alegre, ela tá muito, sabe, as pessoas tendem a ser muito restritiva, muito punitiva, tendemos, infelizmente, a ser muito saturnina. Você não pode sorrir, não pode... Gente, a gente tem que sorrir, tem que ser espontânea, tem que ser alegre. Nós precisamos aprender a trabalhar a nossa autoconfiança, a nossa autenticidade. Tá? A nossa espontaneidade, porque aí o dia fica mais leve, mais tranquilo, entendeu? Não é que todo mundo tem, às vezes a pessoa tá passando por problemas difíceis e se você vai pro trabalho, tenta esquecer a sua vida
pessoal e trabalhar e tratar da melhor forma possível os seus clientes, enfim, os seus colegas de trabalho, enfim, que é importante que aí o clima ele fica mais saudável. Aprendam a separar as coisas, aprenda a separar vida pessoal de vida profissional. Eu sei que é difícil porque nós somos seres dotados de um sistema psíquico, temos um lado lógico, um lado emocional. Tudo bem, nós temos um lado mercuriano, um lado lunar, ok? Tudo bem, mas as pessoas de fora não têm nada a ver com nossos problemas. Todo mundo tem suas dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldades pessoais, tudo bem, tá bom? É interessante ressaltar que você tem aí um mapa astral, você nasceu com um mapa astral, que também é conhecido como mapa natal, tá? Porque mapa astral é uma forma mais comercial de se divulgar. Vocês têm esse mapa astral, mas você não está fadado às dificuldades, àqueles aspectos desafiadores. Tá? Aprendam a não ficar muito preso nas sombras do seu mapa astral. Eu tenho Marte em Câncer, claro, é um desafio. Né? Eu tenho Marte mal colocado por signo e por casa. Ou seja, aí existe o quê? Uma debilidade acidental, porque o Marte ele está na casa 12, já é uma casa difícil, ainda mais para um planeta tão Sol, Marte, todos os planetas perdem muita força ali. Tá? Eles ficam muito fracos, ficam difíceis de ser decifrados, porque é uma casa oculta, é uma casa, uma das casas tida como uma das casas maléficas. Então, entendeu, gente? Então, imagina um planeta guerreiro, um planeta de ação, de combate, ok? Mas, claro, não só eu, muitas pessoas que têm esse posicionamento conseguem utilizar esse planeta da melhor forma possível. Não é que a pessoa que tem um Marte na casa 1, que maravilha e tal. Eu não poderia ficar fazendo essas comparações. Se eu nasci com esse Marte, eu posso utilizá-lo. Está em Câncer? Ok, mas aí tem que ter a consciência de trabalhar ao longo da sua vida. Né? Então, eu tenho, então, tudo bem. Então as pessoas precisam aprender a utilizar planetas retrógrados. Se você tem um Saturno, um Mercúrio retrógrado, claro que geralmente gera uma introspecção para a pessoa. Geralmente uma pessoa se reflete muito, ela tende a refletir muito em relação àquilo, vai ter uma dificuldade de utilizar as características daquele planeta. As funções daquele planeta, ela vai estar mais desafiadora. Né? Então, é importante tomar um certo cuidado para a gente não ficar muito preso a isso. Mas é igual muitas pessoas chegaram no meu consultório. Mas o outro astrólogo me falou que eu tenho esse bloqueio. Tá, bloqueio é uma palavra que eu não gosto de utilizar, tá? Mas tudo bem, existe ali, tá, ok. Ok, tudo bem. Me falaram que eu tenho isso na minha carta natal. Mas tudo bem, calma. Mas o que você quer? O que a gente pode fazer? Onde você quer chegar? Para que seja um pouco mais objetivo e que a pessoa entenda que aquilo ali é uma explicação, foi um estudo de mais de 4.000 anos para que ela conseguisse alcançar os seus resultados. Se a pessoa chega no meu consultório, eu quero algo relacionado a isso, a minha carreira, ok, vou focar na carreira para ver. Então, tudo bem, olha, as carreiras, você tem uma vocação profissional para esse tipo de profissões. Isso. Entendeu, pessoas? Então, as pessoas precisam se entender como pessoas e entender que, às vezes, um desafio, por exemplo, às vezes uma pessoa que tem um Mercúrio se opondo a Netuno, claro que o Netuno é um planeta mais lento, às vezes a pessoa é muito criativa, uma pessoa muito imaginativa, pode ser um grande escritor, um grande humorista, a pessoa pode trabalhar com comédia, uma pessoa que ela vai ter também, assim, vai ter uma grande intuição. Ok? Então nós precisamos aprender a entender que às vezes aspectos desafiadores, quando bem trabalhados, a pessoa consegue utilizá-lo. Entendeu? Então, tem pessoas que nós não vemos na Terra a passeio. É importante o lazer, é importante se divertir, viajar, gastar seu dinheiro e também economizar também, claro, sempre importante. Mas não adianta nada a gente vir pra cá, gastar tudo, não pensar no futuro, e aí depois passar por situações difíceis, enfim, entendeu? É importante, que eu não vou entrar aqui no mérito dessas partes aí. Só para você entender, para vocês entenderem, o planeta Marte, ele já está há bastante tempo aí no signo de Sagitário, que é um signo do elemento fogo, ou seja, ele está muito forte. Claro que ele já está no final
do signo de Sagitário, que ele está aí no grau 26, e ele faz uma quadratura com Netuno, que está no grau 21 de Peixes. Lembrando que, assim, imagina um planeta que fala da ação, do combate, então, de certa forma, ele vai ele sente um pouco mais de hesitação, tá? Ele repensa, então, faz com que esse planeta não tenha tanta sua força, apesar de estar no elemento fogo, tá? Então, durante esse aspecto aí, durante esse período aí, as pessoas geralmente tendem a repensar muito em relação à sua ação. Mas isso está muito positivo, porque isso dá muita coragem, muita audácia para lutar, para ir atrás dos seus objetivos, sem dar muitas voltas. E é interessante também, porque no céu, o Júpiter, ele está em Peixes, que é o planeta, ele rege o signo de Sagitário, tá? Onde o Marte está colocado. Então está forte. Tá? Então é interessante ver o dispositor. O que seria o dispositor? O planeta que rege o signo de Sagitário, onde Marte está. Então, está em domicílio? Ok, está muito forte. O planeta Júpiter é um planeta que fala da nossa... fala de filosofia, longas viagens. É um planeta que fala de possibilidades, de bênçãos. Onde você tem no mapa é onde você vai ter aí muitas possibilidades, muitas facilidades. Enquanto Saturno ele te dá muitas restrições, o Júpiter ele te dá muitas possibilidades, ele te dá muitas oportunidades de conseguir algo, enfim, onde ele está colocado, de acordo com a casa e o signo onde ele está posicionado. E está em Peixes, então ele está muito bem colocado. Então é importante ressaltar que quando ele está nesse signo de Peixes, que é o seu outro domicílio, lembrando que ele tem um domicílio em Sagitário, em Peixes, e fica exaltado em Câncer, ok? Ele gosta de ficar tanto no elemento fogo, quanto também no elemento água, ou seja, nessas duas triplicidades, na triplicidade da água e na triplicidade do fogo. Então, é importante que durante esse período aí as pessoas vão ter muita fé, vai ter muito otimismo em relação aos seus sonhos. É importante a gente sonhar, é importante a gente ser idealista. O Júpiter ele fala de idealismo, enquanto o Saturno fala de realismo, esse aqui fala de idealismo. Então é importante a gente ser idealista, ser otimista, acreditar que mesmo em momentos difíceis nós iremos conseguir, tá? E outro aspecto, que eu já deveria ter falado no início do vídeo. É interessante porque a Lua ela faz essa oposição com Saturno, tá? E ela faz o Saturno, aliás, o Urano faz uma quadratura com ambos, ou seja, uma configuração de quadratura T. É um aspecto muito desafiador que solicita um grau aí maior de mudança de comportamento, de um grau, solicita uma mudança mais incisiva, tá? Mais radical, essa que seria a palavra. Urano é um planeta que ele fala de quebras de paradigmas, quebras de padrões, de comportamentos ultrapassados. Lembrando que Urano é o segundo regente do signo de Aquário. E claro, óbvio que ele é um planeta muito lento, e ele fica por volta de 7 anos, aproximadamente, em cada signo, ok? Claro que aí depois de Saturno, os outros, Urano, Netuno e Plutão, são os planetas transpessoais, ok? Eles não têm tanta influência aqui para a Terra, por isso que são tidos como os segundos ou corregentes de cada planeta, ou de cada signo, perdão. Ok? Aí no caso seria Urano de Aquário, Netuno de Peixes e Plutão de Escorpião, ok? Só para vocês entenderem em relação ao Urano que eu estava falando, é um planeta muito inovador, é um planeta que detesta rótulos, preconceitos, é um planeta que fala da vanguarda, de você ser criativo e de poder utilizar a sua intuição, e também fala de muita impulsividade, tanto que ele rege eletricidade, tempestades, terremotos, enfim. É interessante falar desse planeta, que, claro, todos os transpessoais são maléficos, tá? É interessante porque esse planeta, ele guarda dentro de si um pouco de Mercúrio, porque aqui, lembrando que Aquário, o planeta Mercúrio fica exaltado, então ele guarda em si um pouco do planeta Mercúrio e um pouco da impulsividade, da agressividade de Marte, entendeu? Então é interessante entender sobre esse planeta, porque se ele está em Touro, que é um signo totalmente concentrado, focado,
constante, então ele fica mal colocado. Por isso que o estudo, sim, é colocado como a queda do planeta Aquário, ok? E é interessante porque aqui ele fica difícil de realizar a sua atividade durante muito tempo. Mas mesmo assim o planeta ele dá ele sempre vai dar um jeito de agir. Óbvio, ele está ali, está colocado ali no céu, vai ficar durante muito tempo. Então é importante o quê? Que vocês olhem também, se vocês às vezes não podem pagar uma consulta de mapa astral, enfim. Você pode olhar no seu mapa, entender um pouco, estudar um pouco do seu mapa astral para entender em qual casa ele está afetando. Se for casa 5, em relação a todos os temas da casa 5, casa 7 e assim por diante, tá bom? É interessante entender que esse aspecto aí, a Lua fazendo uma quadratura com Urano, entendeu? Isso aí gera um pouco mais de impulsividade, de intempestividade. O Saturno, ele já freia, mas o Urano, ele... Entendeu? Então, existem esses confrontos aí. Tá? O Saturno fala, não, relaxa suas emoções, relaxa um pouco, respira, não é assim. E o Urano, não, vai. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado, tá? De evitar situações... porque nós vivemos aqui no planeta Terra, vivemos momentos aí fora, não vou ficar falando muito de situações mundanas, que eu não gosto muito de falar, que vocês sabem. Tem todos os eventos que acontecem aí, que vocês conseguem ver na internet, em telejornais. Então, é importante que nós nos pautemos, é importante que o ser humano aprenda a viver dentro da harmonia, da justiça, do amor e da paz. As pessoas precisam aprender a ser um pouco menos marcianas e a ser mais venusianas, né? Aprender a ser mais tolerantes, a entender que cada um tem um ponto de vista diferente. Se você pensa de uma forma, ok, respeita o ponto de vista da outra pessoa. Ninguém é obrigado a pensar da mesma forma que você. E aí é legal que cada um pensa de uma forma, pensa de um modo diferente, porque se todo mundo pensasse igual, imagina, não ia ter graça, né, viver num mundo assim. Outra questão que eu tinha analisado aqui no céu, claro, já há alguns dias o Plutão, ele está fazendo aí uma conjunção com o Sol, claro que o Sol ele é mais rápido, enfim, e aí, claro, o Plutão é um planeta que fala de crises, é um planeta que onde você tem no mapa aí, onde que você tem que depurar, tem que fazer uma mudança, uma transformação. Ele é um planeta maléfico, sim, rege o signo de Escorpião. Então qualquer coisa que você tem dentro de si, algo que você precisa se conhecer, algo que você precisa transmutar, vá atrás. Quando o Sol está ali, ele pede isso, que você porque o Plutão ele influencia o Sol, porque ele é um planeta mais lento. Então, ele vai pedir a você que você venha a ser uma pessoa mais autêntica. É importante que você precisa aprender aprenda a trabalhar também questões relacionadas ao passado, tá? A problemas que ficaram no passado e entender que é daqui para frente, porque muitas das vezes a gente fica tão preso, que minha mãe me largou, eu fui criado com a minha avó, ou fui criado com a minha tia, mas, sabe? Então as pessoas têm que aprender a não ficar presas tanto aos problemas, aí para a solução. Nós temos dois caminhos, tem o caminho da solução e do problema. Então, óbvio que nós temos que buscar a solução. Eu vou dar exemplo de um prédio pegando fogo. Você chega ali, tem uma situação, um prédio está pegando fogo, você tem um extintor, se você sabe, você vai ali, pega o extintor e apaga o fogo. É mais ou menos por aí. Então, muitas das vezes as pessoas perdem muito tempo, por quê? Primeiro porque as pessoas têm muita mania de ficar ali naquele ego, ficar na mente, nos pensamentos. Relaxa, respira. Eu sempre recomendo fazer meditação, buscar tomar banho de cachoeira, de mar, buscar ter o contato com a natureza. As pessoas se distanciaram muito da natureza. Claro, se você mora numa grande cidade, como a maioria das pessoas, busque ir num parque, ter um contato com as árvores, escutar barulho de pássaros e tudo mais. Por isso que é tão importante a preservação do meio ambiente, como estar próximo da fauna e da flora, enfim. Tá? Então o ser humano precisa um pouco disso. Tá? Não ficar só nessa preocupação, nesse desespero, tanto pelo dinheiro.
Nós precisamos aprender que a Terra é um planeta de prova e expiações. Então, se nós estamos aqui, é por algum motivo. Se você tem aí, mora com a sua tia ou mora sozinho, foi você que escolheu. Você que escolheu estar aí. Então, agradeça de você ter saúde, de poder andar, se locomover, mesmo se você tem desafios, se você é uma pessoa que é um cadeirante, se você é uma pessoa que tem alguma limitação. Aprenda a... Assim como eu também já tive amigos que eram cadeirantes, que tinham deficiência física e que levavam a vida da melhor forma possível, porque a gente não pode ficar muito preso às dificuldades, entender que cada um tem a sua joia, o seu... vamos dizer assim, o melhor de si. E essa vida, ela traz para nós as nossas... Aliás, nós vamos atrás do nosso destino. Você tem a sua escolha. Se você vai por esse caminho, claro, você vai ter uma vida X. Se você escolheu esse caminho, você vai ter uma vida Y. E nós não podemos ter tudo. Tá? Aí que até em vídeos mais para frente eu posso fazer vídeos de coach em relação à escolha trivial e à escolha essencial, que é algo muito simples, porque óbvio que uma escolha essencial ela é mais importante. Por exemplo, você vai optar de morar fora, onde você vai ter uma outra oportunidade de vida, de estudar e conhecer novas culturas, que eu acho uma escolha essencial, ou vai pegar todo o seu dinheiro, vai gastar com festa, com viagem, dentro do próprio país e gastar e não pensar no futuro. Óbvio que a escolha essencial é melhor, porque você vai ter uma bagagem de conhecimento, vai conhecer novas culturas, entendeu? Então é isso. É importante a gente tomar muito cuidado com as nossas escolhas. E também, claro, não alimentar sentimentos negativos, como arrependimento, remorso, reclamações, evitar muitas reclamações, palavras negativas, que é o que existe no momento, que óbvio que nós estamos num momento aí desafiador, que já começou desde 2020, todo mundo usando as máscaras. Ok, tudo bem, vai passar. E sabe de uma coisa? É importante que vocês aprendam a não ficar muito focado também no que as pessoas falam, tá? É importante você acessar a sua intuição, tomar cuidado com o que o outro fala. O outro fala, olha, mas agora essa profissão que está dando dinheiro. Aí a pessoa vai, começa a pagar uma faculdade e às vezes nem aquilo que ela gosta. Às vezes a pessoa faz algo em prol do dinheiro, em prol do recurso financeiro. Não, você tem que trabalhar. Se você vai trabalhar com uma coisa, você vai trabalhar com algo durante 8 horas, por exemplo, você tem que fazer algo que lhe traga paixão, algo com o qual você senta dentro aí da sua barriga, aquelas mariposas. É algo cansativo, vai ter momentos difíceis, mas é algo que você gosta. Agora, trabalhar simplesmente pelo dinheiro, isso ali com o passar do tempo, 3, 4 anos, não sei, depende da pessoa, ela vai sentir frustração. Ela vai ficar frustrada, vai maltratar seus colegas de trabalho, os pacientes, enfim, os clientes, depende da profissão com a qual ela trabalhará. E então é um pouco complicado. Tome muito cuidado. Às vezes, claro, tem pressão da família, porque muitas vezes as famílias muito tradicionais falam, mas é engenharia civil, é advogado, é contador também, mas nem tanto. Então existe aí uma pressão familiar, claro, óbvio. Medicina, né, que eu não sei se eu falei. Então, entendeu, pessoas? Então, claro, a pessoa ela precisa, os pais precisam entrar em comum acordo com os filhos. Não é ficar fazendo pressão no filho, tem que fazer isso. Não, ele tem que entender o que ele quer para a vida dele. Por isso que é importante buscar um astrólogo, para que ele entenda quais as carreiras estão relacionadas, que tem a ver com o mapa astrológico, que através do mapa astrológico nós conseguimos ver, tá? E com o mapa numerológico também, porque aí você consegue ver as tendências do mapa astral, porque vai aparecer infinidade de opções. Claro que a pessoa sempre vai ter ali algumas que ela vai querer mais, a pessoa já sabe, mas ela precisa só de um empurrão. Não, faça isso, vá, porque aí as outras pessoas vão ficar sabotando. Não, mas que ser professor é isso, mas que essa profissão não é, que não tá bom. Não, quem faz a profissão é a pessoa, tá? Claro que muitas das vezes até você fazer o seu nome, óbvio, um professor começa de baixo, um médico começa de baixo, todos os profissionais eles começam de baixo, aí depois vão fazendo cursos,
vão melhorando vão tendo mais experiência, e claro, vai se valorizar dentro do mercado de trabalho. Óbvio. Eu falo assim porque eu sou formado em gestão de pessoas. Aproveite aí o máximo desse dia. É um dia belíssimo. O Sol ele tá saindo aí do elemento Terra, tá saindo do ambiente de Saturno. Vai para outro Saturno também, mas Saturno um pouco mais leve, que é do ar. Ele vai entrar no signo de Aquário. E aí, claro, vai ter uma outra tônica, uma outra história, porque aqui o Sol, a nossa essência, o Sol fala do brilho, né? Desde a entrada do Sol em Capricórnio até agora, fala muito da busca, né? Da nossa busca os nossos recursos materiais, sim, mas mais em relação à disciplina, à seriedade, à ambição, porque o signo de Capricórnio é um signo muito sério, é um signo muito batalhador, workaholic, e entrando em Aquário já tem uma outra pegada, que o Aquário é um signo muito criativo, é um signo que é muito do contra, então, e também é um signo que ele tende a ser teimoso também, porque lembrando que além de Aquário ser do elemento ar, ele é da qualidade fixa. Então é um ar fixo. Então é um signo que também é regido por Saturno e Urano, tá? Então é um signo, as pessoas, não todos, tá? As pessoas do signo de Aquário, às vezes eles querem ser um dono da verdade, que só o conhecimento dele, que só as informações que ele está passando, só o ponto de vista dele é válido, que das outras pessoas não. É legal sim, porque ele está defendendo o ponto de vista, ele tem um posicionamento, mas que muitas das vezes nem é tanto assim, e que se outras pessoas pensam diferentes, tá? E não, isso é o que claro que isso aí seria depende do mapa astral da pessoa, depende onde o Sol está colocado, enfim. Mas é isso, tá bom? Tá bom, pessoas? E aí também, claro, sempre vai ter eu, por exemplo, eu tenho um Sol de casa 11, tá? Eu tenho um Sol com a energia do signo de Aquário. Não que eu seja dono da verdade. Eu tenho meu ponto de vista, tá? Que a casa 11 é uma casa que fala de esperança, grandes projetos, enfim, fala de mais coisas. Então, óbvio que eu defendo meu ponto de vista, mas, claro, eu preciso aprender a respeitar o ponto de vista das pessoas. E eu tenho uma lua na casa... todo mundo sabe, além que a lua na casa 3 não é só essa florzinha, não. Vai, uma lua do movimento, uma lua... Não, também... Tem que aprender a respeitar a opinião dos outros, que é uma pessoa muito impositiva. Que ela não... E eu já tive isso quando era mais novo. De às vezes não... E com esse sol, imagina, um sol na casa 11 e lua na casa 3. Tô falando aqui de mim. Mas claro que a gente tem que entender que cada pessoa pensa de um modo diferente. Ainda mais, cada pessoa tem a sua história. Eu comecei a trabalhar cedo em empresas e, claro, eu entendi, ele tinha um ponto de vista, mas eu defendi meu ponto de vista. Não, eu acho que é legal fazer assim, né? Porque também, às vezes, é levado muito pelo que os outros falam, né? Por isso que eu falo, gente, quando principalmente vocês que estudam um pouco de astrologia, tomam cuidado, porque, tá vendo? E eu tenho Lua em Libra. Então, Lua em Libra é muito assim, muito adaptável, ele vai pelo que os outros falam, e é muito assim, tranquilo. Mas olha, tem configuração aí meio... Pessoa muito, que se coloca muito. E também fora a minha oposição que eu tenho da Lua se opondo a Júpiter, que está em Áries. Então, eu entendo que cada pessoa tem o seu ponto de vista, e nós precisamos respeitar. Por exemplo, como eu fiz em vídeos anteriores, não gosto do comunismo porque eu estudei no colégio. É um sistema que, infelizmente, não dá certo, é utópico, tá? E o capitalismo é o que dá certo, porque os Estados Unidos é a primeira potência econômica. A China utiliza do capitalismo com toda a força, apesar do governo ser comunista, tá? E também outras coisas também que eu defendo, porque eu sei que a gente tem que defender. Olha, eu sei que é por aqui, eu vou por esse caminho. Então é assim, eu defendo, por exemplo, eu também defendo os pequenos empresários, pessoas que querem abrir empresas para empregar outras pessoas. Claro, vamos supor, se eu lá com 40 anos tenho um filho, chego a ter um filho, e aí perto de casa abre uma oportunidade de emprego para o meu filho com 18 anos, ele está com 18 anos, aí ele quer trabalhar numa clínica odontológica. E claro que aquele odontólogo, ele estudou, trabalhou e abriu um consultório. Claro, aí meu filho vai ter, às vezes pode ser um recepcionista, ou minha filha, enfim. Óbvio que as empresas empregam as pessoas. E aí ele quer ter o primeiro emprego dele para ver como que é, porque é uma coisa gostosa você receber seu salário, ser independente, entendeu? Então é isso.
Então, claro, eu defendo o meu ponto de vista. Até o vídeo vai ficar longo, esse vídeo aqui para vocês, né? Eu defendo o meu ponto de vista. Então, eu penso nisso, nesse ponto, mas não como as pessoas levam para um lado extremista. Que através do capitalismo, claro, depende de cada país. Muito desmatamento e tal. Mas aí esse desmatamento já veio lá da Europa, que foi o primeiro cenário onde teve todo o desmatamento. Óbvio, isso aí tá nos livros de geografia. História nem tanto, mas geografia. Que lá mostrava que a Europa, ou o buraco da camada de ozônio, veio sim, claro, tantas fumaças, indústrias, primeiras indústrias na Inglaterra, França, Alemanha, enfim, nos países onde começaram os processos de revoluções, onde começaram a ser onde foram construídas as primeiras fábricas, as primeiras indústrias. Então, claro, óbvio, claro, mas isso aí foi algo não pensado. O ser humano queria por todo custo, mas não é assim que funciona. Tá? É importante tomar muito cuidado de não levar para o outro, porque hoje em dia o mundo está muito polarizado, e também as pessoas não conseguem respeitar pontos de vista diferentes. As pessoas colorem demais as coisas. Aí eu defendo meu ponto de vista. Respeito quem defende comunismo, socialismo, tudo bem, esse é o ponto de vista. O meu não. Tá? Porque da forma que eu vejo, não dá certo. Não dá certo porque muita intervenção estatal é problema. É problema e eu tenho como derrubar qualquer pessoa que vem falando para não, comunismo não dá certo, socialismo tão pouco, capitalismo. Eu defendo, é meu ponto de vista. Mas é isso, gente, eu vou encerrar aqui, tá? E muito amor nos corações de vocês, muita paz, muita tranquilidade e muita seriedade, tá? Eu vou fazer no próximo vídeo, vou fazer um vídeo só em relação a Vênus, tá bom? Que é um planeta que eu gosto muito, que a minha Vênus está em domicílio, todo mundo gosta, a pessoa tá Vênus em Touro, maravilha, tá bom? Então, seria isso. Para vocês que não são inscritos no meu canal, deixe aí, se inscreva, deixe os seus comentários, deixe o seu like, ative também o sininho para que você possa receber notificações de vídeos que eu estou sempre postando. Caso também queira uma consulta de mapa astral, é só entrar em contato comigo. Até mais, tchau, tchau!